Te atualizo também sobre o zagueiro Joaquim, ex-Santos. Ele interessa ao Palmeiras, ao Cruzeiro, mas deve acabar se mudando para a Europa. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. E Joaquim, ex-zagueiro do Santos, interessa a 2 clubes brasileiros e a uma equipe francesa. Os interessados por aqui são Palmeiras e Cruzeiro, que já entraram em contato com o staff do jogador. O problema é que o Paris FC é hoje o grande favorito à contratação do defensor, que vive fase espetacular com a camisa do Tigres. Até por isso, a equipe mexicana nem aceita conversar por menos do que 9 milhões de dólares. O salário dele por lá é de R$1 milhão por mês, livre de impostos. Até por isso, apesar do interesse do Palmeiras e do Cruzeiro, é mais fácil imaginá-lo se transferindo para a França. Nas últimas horas, o Paris FC entrou em contato com representantes do atleta pedindo uma documentação oficial para que possa apresentar a proposta de compra. Só para lembrar que o Tigres havia o comprado do Santos por 11 milhões de dólares, 7 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 4 milhões de dólares pelo perdão de uma dívida relacionada a Soteldo. Joaquim havia ido muito bem no Cuiabá, foi ótimo no Santos e vai melhor ainda com a camisa do Tigres no México. Cruzeiro talvez nem precise de zagueiro se o Jonathan Jesus não for negociado. Já em relação ao Palmeiras, a busca alviverde por um defensor é antiga e houve frustração nas negociações com o Nino, com o Vitão e agora com o Joaquim, que está mais para jogar na França. O Pedro Henrique já chegou aqui dizendo que o Almada seria uma grande contratação. Vai que os caras fazem alguma coisa que preste e contratam ele. Pedrão, faz o seguinte, convoca aí a galera do chat junto com você. Então, para fazer uma força-tarefa virtual, invadam o Instagram do Thiago Almada, pedindo para ele vir para o Palmeiras. Invadam o Instagram da presidente do Palmeiras, pedindo para que ela contrate o Almada. Invadam o Instagram do coach Abel Ferreira, para pedir para ele abrir os olhos e contratar um bom jogador para o meio-campo, pedir, exigir o Thiago Almada. Vão lá no Instagram do Palmeiras mesmo, toda a foto que os caras publicarem, que é aquela baboseira. Ai, começou o treino, temporada, que lindo, os cliques. Postem lá, a gente não quer saber de clique nenhum, a gente quer saber do Thiago Almada. Postem isso lá para ver se os caras acordam junto com vocês, Pedrão, tá bom? Um abração aqui, ó, Rian Araújo. Para ter alguma coisa boa, tem que gastar, senão não cai do céu. É exatamente isso, tem que gastar. Obrigado, Daniel, pela sua mensagem por aqui. Rosana, a culpa disso tudo, e tomara que você fique bem logo, logo, mas, Rosana, você torce pro Palmeiras. Pô, você quer ficar bem com o seu coração? Depois do ano passado, normal que você ia precisar fazer um check-up, entendeu? Todo mundo sabe que o que o Palmeiras fez a senhorita passar no ano passado, é normal que agora você esteja aí precisando de uma assistência do pessoal aí do outro lado, tá bom? Tem que rir para não chorar, a única forma para tentar distrair você nesse momento aí chato, mas que já já você tá em casa, tá bom, querida? Aqui, ó, o Palmeiras, se contratar o Almada, voltamos a ter um camisa 10 em anos e anos. Concordo com você. A Priscila aqui, ó, se vier um 5, será um pré-contrato assinado agora do Fabinho. Vamos ter somente M. Martínez e Luiz Pacheco. Patético, é. E aí depois eu vou falar sobre isso também, tá bom? Bertino, tá lá em Santa Cruz do Capibaribe, no grande Pernambuco. Abração pra você, meu querido, tá bom? Quem mais aqui, ó? Vamos lá. Assim, sobre o atleta, aliada, olha a minha sugestão, é o Carlos Alberto. Já que o Simeone pediu o Giai, poderíamos colocar o Giai ou o Maurício e mais um troco. Pô, podia colocar qualquer um e mais um troco, que seria maravilhoso para a equipe do Palmeiras. Quem mais aqui, ó? Deixa eu ver as mensagens que estão chegando. São muitas, que bom, graças a Deus que vocês estão participando aqui comigo. Fico muito feliz com todo mundo aqui nas mensagens do canal do Facincani. Quem mais aqui, ó? Deixa eu ver a outra mensagem do André Tissot, sempre com a gente, pedindo aquela ajuda no seu like. Muito obrigado também, tá bom? Olha aqui, ó. O Elfio Correia aqui, ó. Só nessa janela o Facincani já contratou o Gerson, Arias, Cebolinha, agora Almada. Eu não contratei ninguém, eu gostaria. Eu gostaria. Se você acha que eu contratei, então você conjuga o verbo errado. Então você tem que voltar, talvez, para a escola e entender que aqui ninguém contratou ninguém, amigão. Pelo contrário, eu só quero que esses jogadores jogassem no Palmeiras. Então, se sugerir para você, como você ironicamente está tentando colocar, né, que tem alguém aqui que não dá a informação correta, sugiro que você troque de live, que não é o caso da sua participação por aqui, tá bom?
Um abraço para você e tchau. Felipe X aqui, ó. Palmeiras contrata nem o Fabinho, que dirá o Almada. Mas Felipe, vamos lá. Só para deixar bem claro para você. O Fabinho, ele, com os vencimentos que ele recebe hoje, lá no Al Ittihad, meu irmão, lá no Al Ittihad, e eu sei que o seu protesto é válido, tá bom? Dos bagres, mas nessa contratação, só o que ele recebe no Al Ittihad, isso aí você pagaria 3 almadas mais até por mês. Só de salário. É caro. É caro. O Fabinho, para sair agora do Al Ittihad, ele tem que abrir mão de 80 milhões de reais, que são os vencimentos restantes do contrato dele. O Al Ittihad falou, eu te libero. Quer fazer acordo? Faz. Você não recebe 80 milhões, você fica livre. Aí eu te pergunto, você abriria mão de 80 milhões de reais neste exato momento? É difícil, né? Eu não faria isso, tá bom? Vamos lá aqui, ó. O Pedrão já mandou mensagem pra gente aqui também. Boa noite, hora do desespero. Teremos o Gomes de atacante, mais um ano aos trancos e barrancos. A mensagem do Renan Pavan. Não temos centroavante reserva, então, provavelmente... E não se esqueça, hein, Renan? Tem o Benedetti que pode jogar de centroavante também, hein? Um abração pra você. Palmeiras, porém, trazer o Almada já era um peso para esse ano. Olha, ajudaria bastante. O Almada seria uma obrigação aqui ao Palestra SP. E vamos às mensagens dos superchats aqui, que estão muitas. Por exemplo, o Renatão, que está aqui conosco. Um beijo para você, meu irmão. Meu grande amigo Renatão, junto com a sua belíssima e querida fiel escudeira Lourdinha, que também é corneteira do Palmeiras. Aliás, Renatão, te sugiro isso. Você fazer vídeos, sugestões de contratações e pedir comentários da Lourdinha. Eu acho que seria isso o máximo, cara. Lourdinha palpitando no mercado da bola do Palmeiras. Tadinhas. É incrível. Fazemos o trabalho para os outros, né? Que desânimo. Todo mundo se mexendo no mercado e a gente nada. Um beijo para você também, meu irmão. Renatão, é isso aí. Depois a gente chora as pitangas aqui no WhatsApp. Um e o outro se lamentando sobre o Palmeiras aqui. Rodrigo Lacerda, Facinho, se o Thiago Almada jogasse na Liga Americana, já jogou. Esse é o problema. Ele veio para o Brasil. Olha que coisa. Aí você colocou algo, meu irmão. Olha só, Rodrigo Lacerda. Um abração para você. Aí, vamos lá. Olha como a sua ironia maravilhosa, ela precisa ser debatida no seu superchat. Tá? Se o Thiago Almada jogasse na Liga Americana e fosse um jogador bem jovem para revenda, com certeza a diretoria do Palmeiras já teria contratado. Rodrigo, há 2 anos, antes de chegar ao Botafogo, o Thiago Almada jogava lá no Atlanta United. De onde que é o Atlanta United? Dos Estados Unidos. Quantos anos tinha o Almada há 2 anos? 22. Ou seja, ele era de uma Liga Americana e jovem com poder de revenda. Hoje ele continua jovem com poder de revenda. Ele só trocou de time e com detalhe, valendo praticamente a mesma coisa que o Botafogo pagou à época para tirá-lo do Atlanta United. Ou seja, o Almada não foi um jogador que se valorizou no mercado com a ida à Europa. Pelo contrário, o preço dele estagnou. Então, Rodrigo Lacerda, a sua mensagem, ela tem exatamente tudo aquilo que o Palmeiras tem tesão. Jogador jovem com poder de revenda e da MLS. Só que com um pequeno detalhe. Né? O Almada agora está no Atlético de Madrid e continua jovem, poder de revenda e muito bom jogador. Será que a pergunta é, o critério que o Palmeiras usa para ir para a MLS é que o cara tem que ser um bagrão dos maiores? Aí nós vamos diferenciar a tua mensagem daquilo que o Palmeiras tem com critério. Porque ele foi na MLS, curiosamente, olha só que coisa, Rodrigo, olha só que coisa. Curiosamente, e sabe o que é o mais interessante? Para quem acompanhava, por exemplo, as minhas lives em 2023, lembra os vídeos que eu faço aí de sugestão de jogadores para lá, para cá, etc? Então, em 2023, em dezembro, num dos vídeos que eu fiz para falar de jogadores meio-campistas, em que inclusive eu citei o Rodrigo Garro, à época que estava no Tajeres, graças a Deus, tudo isso que eu falo para vocês
Tem gravado aqui. É só buscar na minha playlist aí de vídeos que vocês vão ver, tá? Graças a Deus tem tudo aí. Eu citei o Thiago Almada na época. Eu citei o Thiago Almada que estava no Atlanta United. Que era exatamente um jogador campeão do mundo, jovem, podia voltar, tinha feito uma baita campanha na época do Velho Sarsfield, indo embora. Citei tudo isso. O que o Palmeiras fez praticamente na mesma época em que o Botafogo contrata o Thiago Almada? Diferença aí de meses, vai, 2, 3 meses. O Palmeiras vai e contrata o Facundo Torres, do Orlando City. Quando à época já estava no Orlando City, por exemplo, o Orreda, Martim Orreda. Vocês ouviram falar desse cara? Então, que o nosso palestra trouxe a notícia aí, tudo mais, que sempre ficou ali no scout do Palmeiras, o nome dele parado. Então, o Martim Orreda já estava lá, que era um argentino, ou é um argentino no caso, né? De 26 anos, que joga no Orlando City, jogava no Godoy Cruz, que é um time do mesmo tamanho do Tajeres na Argentina, o Godoy Cruz Mendoza, que o Palmeiras já enfrentou em Libertadores em algumas oportunidades, e que tinha números 1 milhão de vezes, claro, só uma metáfora, mas os números do Martim Orreda no Godoy Cruz, jogando como meia, eram muito melhores até que o do Garro. Vocês sabiam disso? Se não sabem, pesquisem aí. Depois eu coloco na tela para vocês os números. E o Martim Orreda, esse era um jogador que talvez, vindo da MLS para cá, ele não tem o talento do Thiago Almada, mas ele é melhor, por exemplo, que o Facundo Torres, porque aí até a minha caneta é melhor que o Facundo Torres. Esse é um cara que podia ajudar. Palmeiras não, ele conseguiu ir no pior e pagando mais caro. Vocês entenderam qual é o drama? Então, o Thiago Almada, com essa pouca idade, já estava lá. O Orreda já estava lá. Aí esse ano a notícia, Palmeiras quer o Orreda. O último ano de contrato do cara. A relação do Palmeiras com o Orlando City é maravilhosa. O diretor esportivo do Orlando City é um brasileiro, para quem não sabe. É um cara que eu sempre me dei muito bem com ele no mercado. Enfim, sempre me atendeu muito bem. Um cara super bacana, muito competente. Estudado, dos melhores. Aliás, é até um dirigente que, se algum clube brasileiro precisar de um CEO de clube, um cara é muito bem conceituado, que é o Ricardo Moreira. Um abração para ele, inclusive. Né? Vira e mexe, a gente troca a mensagem. É um cara muito do bem. O Ricardo Moreira, ele é o CEO, ou né, esportivo, né, vamos colocar assim, diretor esportivo do Orlando City. Então, se o Palmeiras tem essa relação maravilhosa com um cara como esse, que fez um favor pro Palmeiras de levar o Atuesta para lá. Ele fez um favor, Palmeiras, tá bom, vou te ajudar a resolver essa bagaça aí que vocês têm na mão, que é o Atuesta. Levou o Atuesta para lá. Lembro até do... Como é que era o nome daquele menino colombiano, atacante, que o Palmeiras contratou, não acabou dando em nada, enfim. Também, esse menino jogou lá. Aí agora a história do Facundo Torres, né? Foi lá e tirou o cara que estava vendido para o Cruz Azul de última hora e fez o negócio com o Palmeiras, porque tinha se comprometido. É um cara legal pra caramba. Porra, então vai lá e tenta buscar esse cara. O Palmeiras vai no errado. Ele prefere ir no cara com menor potencial para trazer para a equipe. Então, Rodrigo, eu tô aqui parado com a sua mensagem, porque eu ia até deixar essa pauta para depois, mas, cara, como você já entrou e foi muito cirúrgico, é até para justamente te trazer essa informação de como que realmente o Almada estava dentro desse perfil que você desenhou e segue no perfil. Em que não tem desculpa nenhuma de você hoje tentar um aporte de um jogador que vai custar valores menores, por exemplo, do que o Vitor Roque, que custaria valores menores. A primeira investida que o Palmeiras fez e não deu certo, do Andréas Pereira, que era de 25 milhões há um ano. Depois pagou metade. Mas há um ano, o Palmeiras sinalizou 25 milhões de euros para contratar o Andréas Pereira, que estava no Fulham. Então o Palmeiras ele já tem se disposto a pagar. Outro detalhe. 20 milhões eram valores que
que o Palmeiras iria desembolsar também aproximadamente um ano no Claudinho. Esse, o próprio. Sempre falar do Claudinho, que tá no Al-Sadd, que o Palmeiras tomou o chapéu de última hora, para variar, né? Sempre tomando um chapéu. Então, o Claudinho, que estava no Zenit, ia custar no total 20 milhões de euros. Então, se o Palmeiras ia contratar o Claudinho por 20, ia contratar e contratou o Andréas Pereira, claro, depois por menos, mas finalizou com 20. Foi pagar 14 milhões no Facundo Torres. Aí o Orreda, um jogador que está avaliado em mais ou menos esse preço aí, de 12 a 14 milhões. Falta um ano de contrato. Se bobear a negociação, podia até ser mais favorável ao Palmeiras. Podiam ter, por exemplo, tentado colocar o Mikael no negócio, que foi pro Inter Miami, caiu para cima, porque vai jogar com o Messi. O cara vem aqui, não joga nada, um peladeiro dos maiores, e aí consegue voltar para os Estados Unidos para jogar do lado do Messi e do Rodrigo De Paul, né? Ah, que também estava no Atlético de Madrid no ano passado, e para quem não sabe, o Rodrigo De Paul, sabe quanto ele custou aos cofres do Inter Miami? 15 milhões de euros, ou seja, o Rodrigo De Paul, volante titular da seleção da Argentina, um dos melhores do planeta, que simplesmente quer ficar de férias na carreira, porque para jogar no Inter Miami, porque o cara quer férias. 31 anos. Aliás, bobear tem menos o De Paul. Acho que o De Paul tem 29, 30, por aí, tá? 30, tá? Colocar, vamos arredondar a idade do cara. Na flor da idade, dos melhores jogadores do planeta, ganhando um salário que é um pouco mais aí do que o teto do Palmeiras, que o Inter Miami, apesar de ser o time do Messi e tal, do David Beckham, que é o dono, não é um time que paga-se muito bem, até porque a MLS tem um controle salarial. Esse cara foi jogar no Inter Miami. E o Palmeiras procurando até hoje um primeiro volante. Vocês imaginam o Rodrigo De Paul no meio campo do Palmeiras? E eu tinha dado essa sugestão no meio do ano passado, faça uma loucura desse tamanho. Deu uma resposta ao mercado, trazendo, convencendo pra cá. O De Paul, ó, joga 2 anos aqui no Palmeiras, depois você vai curtir a vida com o Messi com 33, 34 anos. Vocês jogam lá, showball, sei, qualquer coisa. Não, muito caro, pra quê? Vou trazer De Paul. Então, assim, essa falta de noção, de criatividade, é o que tem gerado aqui. Por isso que eu peço o seu like, não esquece. Força dedo nesse like aqui, arrebenta agora. Você que tá nessa sintonia aqui comigo, vem dar like aqui, ó. Hoje eu vou exigir like pra caramba. Eu quero 2.000 likes de vocês aqui. Sustentem comigo esses likes, tá bom? Por favor. Então você que tá dando esse like aqui, que tá revoltado com tudo isso que eu tô contando, é verdade. Tudo isso faz sentido. Tudo isso está dentro do que o nosso camarada aqui colocou. De que, se ele fosse da MLS, o Palmeiras contratava. Ele era. Ele era. Há 2 anos. Há 2 anos ele estava na MLS. Então, meus amigos, é isso que eu falo. Enfim. O Palmeiras é o time da incoerência, tá bom? Facinca, como estão as finanças do Palmeiras? Temos caixa? Claro que tem. Óbvio que tem caixa. Projeção de 400 milhões em vendas. Projeção de arrecadação na meta base de 2025, de 2026, 1 bilhão e 200 mil reais. Então, se o time tem uma arrecadação projetada de 1,2 bi e metas orçadas em vendas de 400 milhões de reais, se esse time não tem caixa para venda, ou se ele não tem condição para vender ou para comprar, eu passo a régua. Claro que tem caixa. O que não tem é capacidade. É competência. O Palmeiras tem uma diretoria de futebol inapta a trabalhar quando o assunto é planejamento esportivo e planificação competitiva. Tá bom? Martim Orreda vem para o Palmeiras? Não, Marcos. Não, Palmeiras não fez mais nenhum tipo de força quanto a esse jogador do Orlando City, entendeu?